Pessoal, agora exercícios. O seguinte, ó, eu não vou... os exercícios servem para a gente ver como a banca gosta de cobrar, tá? A gente vai trabalhar nesse momento aqui com banca CESP. Outra coisa, serve para a gente complementar alguns conhecimentos, alguns conteúdos, complementar, colocar no nosso material. E eu quero também fazer algumas diferenciações aqui com vocês de autores relacionados a certas teorias e tal, que já serve de base para as próximas aulas, para aquilo que a gente vai ver na sequência, tá? Então vejamos. Educadores, psicólogos e cientistas vêm há muito tempo tentando explicar como transcorre o aprendizado de biologia, construindo diferentes teorias que, uma vez aceitas e adotadas, podem fundamentar o trabalho do professor em sala de aula. Essas teorias se baseiam em observações e em experiências que visam buscar elementos com o objetivo de prever o comportamento dos estudantes e assim orientar atividades docentes. Na literatura sobre o assunto, são reconhecidas algumas tendências que influíram profundamente nos processos educacionais nas décadas de 50 a 80 do século passado, tá? Então, beleza. Aqui, gente, nós estamos diante de um conteúdo, né, que é produzido para o ensino de biologia, mas que está dentro do que nós estamos estudando. Considerando o texto apresentado e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item. A colocação do aluno diante de problemas e a valorização da aprendizagem pela experimentação e descoberta são características do cognitivismo. Isso, certo. Então, como nós vimos, no caso do cognitivismo, eu coloco o aluno diante de um problema. O problema é o quê? É o desafio, tá? E esse sujeito, de forma ativa, vai lidar com experimentação e descoberta, inclusive é nesse processo que ele constrói hipóteses, valida suas hipóteses junto com outros colegas, com o professor e reconstrói suas teorias, tá? Suas ideias sobre um determinado conteúdo. 2. Em geral, podemos dizer que em todas as tentativas de privilegiar, ora, uma elaboração cuidadosa e articulada do conteúdo a ser aprendido, ora, uma metodologia atenta exclusivamente ao desenvolvimento psicológico do estudante, não somente tem reduzido o espaço de ação do professor e perturbado sua sobrevivência profissional, mas também tem obtido resultados insatisfatórios quanto à aprendizagem dos estudantes. O recente crescimento de uma visão construtivista de ensino e aprendizagem nos meios didáticos recoloca o problema da formação do professor, ressaltando a importância do seu conhecimento científico e da natureza de sua competência profissional. Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos relacionados ao ensino, julgue o seguinte item. O modelo de ensino construtivista desenvolvido por Piaget defende que o professor deve dar informações como fonte de motivação, valorizando a competência disciplinar. Nada a ver, tá? Aliás, o professor, dentro de uma postura construtivista, ele não dá respostas prontas. O professor age como um mediador. Então ele desafia, espera o sujeito ativamente construir as primeiras ideias a partir de seus conhecimentos prévios e depois, num processo mediador, vai ajustando, né, ajudando o sujeito a ajustar o conhecimento, o significado acerca daquele objeto. Algo que o professor precisa fazer é compreender, fazer um diagnóstico de quem é esse aluno, que ele já sabe, compreender o que esse aluno já sabe, para tentar ajustar o desafio da melhor forma possível, para que esse desafio realmente seja um desafio que leve o sujeito qualitativamente para o próximo nível, não é? Essas ideias que nós vimos aqui, de oferta de informações como fonte de motivação, né, como reforço e valorização de competência disciplinar, isso aqui seria do comportamentalismo. Comportamentalismo. Beleza. O século XX testemunhou o aparecimento de 3 grandes grupos de teorias psicológicas aplicadas ao ensino, que são o behaviorismo, o cognitivismo e o humanismo. Ah, Vinícius, esse humanismo aí nós não vamos ver? Bom, eu fiz um comentário com vocês, né? Então, em alguns momentos, a gente pode ter essas teorias psicológicas.
No caso do humanismo, a gente viu as principais características ali, basicamente aquilo. Todo o ensino é centrado no sujeito, práticas não diretivas, valorização do diálogo e o importante é a busca pelo autodesenvolvimento, é potencializar o sujeito para que ele possa se autodesenvolver. Um sujeito mais motivado, mais consciente, com capacidade de autodesenvolvimento, irá se dar muito bem na escola e eu não preciso ficar tão preocupado com conteúdos, etc., não é? Para essa corrente. A concepção cognitivista enfatiza os processos internos por meio dos quais o mundo exterior é representado dentro do organismo humano. Tá certo, Vinícius? Tá certo. Então, o mundo exterior não é uma cópia que o sujeito faz. O mundo exterior é representado. Então, por exemplo, o que uma criança faz quando ela pega isso aqui, por exemplo, né? A criança está lá, pá, pá, pá. Você fala, o que são essas canetas? Ela fala, são os heróis, eles são lutadores, eles estão lutando. Então ela usa a imaginação, etc. Ela constrói ali a imaginação, ela constrói internamente algo que dá uma representação. Então isso aqui, o conceito é caneta, mas ela pode ir além do conceito. Agora, para entender o conceito de caneta, ela também pode fazer outras associações, né? Então a criança pode, num primeiro momento, tentar, quando ela vê esse objeto pela primeira vez, ela pode tentar buscar algo parecido que ela conhece para tentar fazer uma semelhança, encontrar uma semelhança e atribuir um significado a esse objeto. O que eu quero dizer é que, independentemente do que a gente esteja falando exatamente, né, qual é o desafio, qual é o problema exatamente, é internamente que a criança vai tentar compreender o objeto, o evento, etc. Então, existe sempre um esforço interno, um processo de representação dentro do organismo humano. O desenho, por exemplo. O que é o desenho? O desenho é uma forma de representação. É isso. Através do desenho, a criança pode representar o mundo que ela enxerga. Você fala assim, faça um desenho da sua família. Aí ela faz o pai no meio, né, o pai às vezes tem 3 braços. Então ele dá a mão para um, para o outro e para o outro. Daí você pergunta, por que teu pai tem 3 braços? Aí ela vai falar assim, porque ele tem 3 filhos e ele precisa dar a mão para os 3 filhos, porque não existe mais a mamãe. Então, a mãe, sei lá, aconteceu alguma coisa, a mãe não está presente, faleceu, e a criança conta uma história, aquele desenho representa a forma como a criança vê o mundo, não é? Então, o cognitivismo trabalha muito com isso, por isso que a gente precisa sempre tentar interpretar o que a criança diz, o que a criança produz. Para a teoria behaviorista, os eventos internos que ocorrem na mente do indivíduo não devem ser levados em consideração, uma vez que não auxiliam o professor a resolver os múltiplos problemas de sala de aula. Aqui nós precisamos ter cuidado, porque o CESP, gente, ele te induz a errar nessa forma. O que acontece é que, por exemplo, principalmente do comportamentalismo radical de Skinner, a gente percebe que, sim, existe uma consideração dos processos mentais. Bom, vamos lá. Então vamos romper com o mentalismo. Tudo aquilo que acontece dentro da mente, para os comportamentalistas, é muito hipotético, né? Então, por exemplo, o sentimento. Eu estou sentindo fome. Isso é muito relativo. Não dá para eu ter certeza se você realmente está sentindo fome ou não. Não dá para eu ter certeza se você agiu de tal forma porque você tinha, por exemplo, saudade ou não. Não dá. O que eu posso observar e mensurar é o seu comportamento, a sua ação. Então, os comportamentalistas querem observar o comportamento, né, e mensurar e tentar entender a ação do sujeito. Logo, não vão ficar preocupados, não vão ficar ali trabalhando enfaticamente naquilo que acontece dentro da mente. Porque o que acontece dentro da mente é muito relativo, não tem como eu observar isso, não tem como eu ter uma resposta sobre isso. O que não quer dizer que há um desprezo por tudo que acontece internamente no sujeito, né? Por exemplo, o sujeito ele não fez alguma coisa porque ele teria vergonha. Vejam, eu não vou andar pelado na rua. O que condicionou o meu comportamento? O sentimento de vergonha. As pessoas não fazem isso, eu também não vou fazer. Então, de alguma forma, aquilo que acontece internamente é também levado em consideração
para tentar entender a ação do sujeito. Por que o sujeito é condicionado a não fazer alguma coisa? Mas a ênfase do estudo não está no que acontece internamente. A ênfase do estudo está na ação, no comportamento observável. Ok? Bom, então, nesse caso aqui, a questão 3 é errada, tá? A princípio você fala, sim, isso é o comportamentalismo, isso é o behaviorismo. Não, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui ele está meio que desconsiderando totalmente o que acontece na mente do indivíduo. Terceiro, abordagem behaviorista clássica, a gente lembra lá do Ivan Pavlov, a gente lembra do Watson, as pesquisas principalmente com animais, o cão de Pavlov, né, que saliva toda vez que toca o sino, enfatiza o papel do ambiente no desenvolvimento dos organismos, a partir dos comportamentos manifestos e mensuráveis. Sim, né? Tá certo. 4. Com relação às bases psicológicas da aprendizagem, julgue. Segundo a teoria socioafetiva, aqui, gente, eu coloquei algumas questões só para atribuir ali de quem é a teoria e depois a gente estuda isso, ok? De forma mais específica. Quando eu falo de teoria socioafetiva, eu estou falando de Henri Vallon. Beleza? Tá lá. Ou alguns pronunciam como Henry Wallon. Já ouvi muito essa pronúncia também. Teoria socioafetiva. O ato mental se desenvolve necessariamente a partir do ato motor, intermediado por um processo cuja explicação desenvolver-se-á mais adiante. Daí advém a afirmação de que essa teoria tem como eixo principal a motricidade. Está certo isso, Vinícius? Sim, está certo. Teoria valoniana. E a gente vai estudar o Vallon mais para frente, ok? Então nós estamos falando de uma teoria que é interacionista, está ali dentro do cognitivismo, mas que valoriza o quê? Essa relação entre o ato motor e o desenvolvimento do sujeito, aquilo que vai acontecer com o sujeito a partir da motricidade, a partir do ato motor. A questão é, Vallon, Piaget e Vygotsky, apesar de terem suas peculiaridades, eles entendem que cognição e afeto, cognição e emoção andam juntos no processo de desenvolvimento do sujeito. Conforme a teoria da aprendizagem por descoberta, a teoria da aprendizagem por descoberta é Brunner, né? Jerome Brunner. Um cognitivista que tem uma base piagetiana, mas tem suas características peculiares também. O crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e acomodação. E para isso o indivíduo constrói esquemas mentais de assimilação para abordar a realidade. Aqui a gente misturou Brunner com Piaget. Tá? Então é isso que a banca quis fazer. Então, aprendizagem por descoberta, eu estou falando de Brunner. A base é Piaget? Sim, mas ele não reproduz, ele não imita Piaget. Tá? Então ele vai ter ali os seus próprios conceitos a partir de Piaget. E aqui a questão continua falando de Piaget. Né? O crescimento cognitivo da criança, dá por assimilação, acomodação, e para isso... Então aqui é tudo Piaget. Ó. Então existe um conflito aqui nessa questão. Ok? Está errado, justamente por causa disso. A teoria da epistemologia genética você sabe, Piaget. Defende que o conhecimento se constrói gradativamente à medida que as estruturas mentais e cognitivas vão se organizando ao longo dos estágios de desenvolvimento da inteligência. Tá certo, está? E aí? Tá certo, não é? Ok. 5. Com relação às bases psicológicas, a criança aprende em todos os espaços e tempos. Quanto maior for o contato dela com outras crianças e com a natureza, maior será a sua possibilidade de desenvolvimento. As interações são fundamentais para o desenvolvimento da criança, certo? Brincar é imprescindível na infância, pois é nessa ação que a criança elabora sua forma de estar no mundo, vivencia o lúdico e desenvolve sua potência de criação. Essa experiência proporciona aprendizagem e desenvolvimento, tá certo também. Então, mais uma vez, quando a gente tem a valorização do brincar, em que eu dou liberdade para a criança, mas também estou preocupado em oferecer conceitos para que a criança aprenda a atribuir significados e representar o mundo, a gente está dentro do cognitivismo.
Então, a criança, quando brinca, ela interage, ela produz. O professor observa e registra, mas, lembrando, também busca interpretar o que a criança está fazendo. E o professor pode, sim, organizar o ambiente da forma mais favorável para que a criança possa interagir e aprender sempre com objetivos, né? Então, o professor ele percebe ali, ele interpreta o sujeito, ele reconhece o seu aluno, ele sabe das necessidades, ele sabe dos interesses, etc. E ele cria um ambiente favorável à interação e ao desenvolvimento constante, às aprendizagens constantes. Oferece um ambiente de interação e também de alguns desequilíbrios e desafios. A criança exige cuidados e atendimentos específicos, por isso, é necessária uma conduta que mantenha sempre limpa, em contato com objetos de conhecimento escolarizados. Sua exposição demasiada a elementos não estruturados ou à natureza, assim como a liberdade em excesso, podem não resultar em aprendizagem. Nada a ver. Isso aqui está errado. Por fim, questão 6. De acordo com o behaviorismo, as estruturas cognitivas alteram-se mediante processo de adaptação? Não. Mediante processo de condicionamento, né? O conceito de generalidade... Aliás, o behaviorismo não vai falar de estruturas cognitivas, vai falar de comportamento. Por quê? Porque o comportamento que o sujeito apresenta... Então, quando eu, por exemplo, ensinei todas as sílabas, as combinações, treinei, depois eu pedi para a criança escrever algo e ela escreveu, então ela me deu a resposta que eu queria. E eu consigo, nesse comportamento, nessa escrita correta, mensurar o quanto ela alcançou o objeto, né? Agora, simplesmente falar em estruturação mental seria ir novamente para a mera abstração para os comportamentalistas, porque eu não tenho como mensurar isso. Então, em vez de falar de estruturas cognitivas e estruturas mentais, a gente fala de comportamentos que são apresentados. O conceito de generalização e o de discriminação foram propostos por adeptos da teoria cognitivista, que preconizam que em situação de aula haja momentos em que o aluno proceda à generalização, ou seja, aplique determinado conceito a situações novas, e outros em que ele discrimine, isto é, formule uma resposta específica a um problema proposto. Não, gente, esses conceitos, nesse caso de generalização e discriminação, ocorrem dentro de práticas comportamentalistas, do behaviorismo, ok? Então, errado. Consoante a teoria socioconstrutivista, que a gente está diante de, por exemplo, Vygotsky, né? Tem o próprio Brunner, que recebe influências de Piaget, de Vygotsky, a qual se opõe ao behaviorismo, o aprendizado consiste em processo ativo do sujeito. Tá certo? Está. Nesse caso aqui está certo. Bem? Então, assim, nós temos aqui a base. Behaviorismo, cognitivismo, inatismo, tá? A gente tem teorias inatistas mais antigas, teorias cognitivistas mais antigas, as mais recentes. Aqui a gente tem uma base. Você já entende o que é inatismo, o que é cognitivismo, né? O que é empirismo, associacionismo, que é o que nós vimos dentro do comportamentalismo. Maravilha! Agora, a gente precisa começar a estudar o quê? Autores, né? A gente precisa começar a estudar esses nomes que estão aqui dentro das necessidades. Então, vamos lá, vamos tocar o barco que tem muito conteúdo pela frente. Valeu!